Estamos chegando ao fim da temporada no futebol brasileiro. E estamos chegando também num momento importante no mercado da bola. Claro que nesse momento está todo mundo focado no segundo turno do Brasileirão e também nas fases finais da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana. Mas nesse exato momento, jogadores que têm contrato só até o fim da temporada já estão em condições de assinar a custo zero com qualquer outro clube. Eu fiz nesse vídeo uma seleção de 13 bons jogadores do Brasileirão que estão com os contratos acabando e vou mostrar cada um deles para vocês. Muitos deles, provavelmente, podem até ser bem-vindos no seu time na próxima temporada. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. O primeiro jogador que eu separei aqui na nossa lista é um estrangeiro, o zagueiro uruguaio Bruno Mendes, de 23 anos, que é só o primeiro de muitos jogadores do Corinthians aqui nessa lista. O Bruno nessa temporada pelo Timão tem até o momento 38 partidas, e detalhe, muitas delas nem como zagueiro, e sim como lateral direito no lugar do Fagner. É um bom jogador, é um jogador jovem, um jogador de seleção uruguaia, tem bastante potencial. Acho até que o Corinthians vacilou em não ter renovado com o Bruno Mendes antes, porque é um zagueiro extremamente útil e que, como eu disse, também pode fazer a lateral. Ele nesse momento já interessa ao time do Flamengo, ao Atlético Mineiro, é muito bom jogador. Ele que aqui no Brasil, além de jogar pelo Corinthians, já passou também um período emprestado no Internacional. Esse aqui eu acho que é uma das melhores opções do mercado, tanto pela qualidade quanto pela idade. É um zagueiro que pode ser contratado e tranquilamente assinar 5 anos de contrato. Temos aqui agora um zagueiro que não joga num time de ponta, mas tem um bom tempo já que ele vem sendo destaque individualmente falando, que é o zagueiro Iago Maidana, de 27 anos, que joga no América Mineiro. Ele disputou pelo Coelho 37 jogos já nessa temporada. É um zagueiro alto, sobe bem de cabeça e que chama a responsabilidade até nas cobranças de pênaltis. Então ele também pode ser uma boa opção para quem quer contratar um novo zagueiro sem ter que gastar muito. Até porque, por exemplo, eu citei o Bruno Mendes, só que o Bruno é um zagueiro muito caro, pela idade, pelo potencial dele, então é natural que se um time quiser contratá-lo, ele e o seu staff vão pedir uma fortuna. O Maidana pode ser uma opção boa, não tão boa quanto o Bruno, porém mais acessível. Vamos falar agora de laterais. Temos muitos laterais direitos presentes nessa lista. E a gente vai começar lá no Sul com o João Pedro, lateral de 26 anos da equipe do Grêmio. João Pedro que vem fazendo uma grande temporada. Sempre que eu acompanho os jogos do Grêmio, o João Pedro acaba jogando bem. É um lateral que principalmente ataca muito bem. Ele é bem veloz, ele é habilidoso. Então ele é um lateral que por muitas vezes até constrói por dentro, junto com os jogadores de meio campo. É uma boa opção e é um jogador jovem, 26 anos só. Na atual temporada, 29 jogos para ele, com 1 gol e 2 assistências. João Pedro é uma boa opção. Ele que aqui no Brasil, além de agora estar no Grêmio, já passou também pelo Bahia, foi revelado pelo Palmeiras e teve uma passagem ruim pelo Corinthians. Mas não se apeguem apenas à passagem pelo Corinthians porque é um jogador de potencial. Pode somar em muito time por aí. Ainda mais que hoje, querendo ou não, a lateral direita acaba sendo um problema em muitos clubes brasileiros. Temos outro estrangeiro aqui na lista que também é uma opção muito boa na lateral direita, que no caso é o argentino Renzo Saravia, de 30 anos, que hoje está no Atlético Mineiro. O Saravia também acho que é uma ótima opção. Ele tá hoje no Galo, mas já jogou também no Botafogo, no Internacional, e é um lateral que é duro. Ele é veloz, ele marca muito bem e quando precisa chegar à bota, dá uma entrada mais firme nos atacantes, ele também sabe representar nesse sentido. Bom jogador, acho que também é uma boa opção. Nessa temporada pelo Galo até o momento, o Saravia disputou 27 jogos e colaborou para o time com uma assistência. Temos aqui agora um jogador que infelizmente acabou lesionando o joelho no seu melhor momento da temporada, que é o lateral direito Rafael, de 33 anos, do Botafogo. Ele é conhecido por muitos de vocês por ter passado um bom tempo no futebol europeu, jogando até pelo Manchester United. Bom jogador o Rafael, também um ótimo marcador, chega firme quando tem que chegar e tem acima de tudo experiência, constrói muito bem o jogo, tanto que ele vinha ajudando o Botafogo sendo um dos líderes dessa defesa que tem ido muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas como eu disse, infelizmente acabou lesionando o joelho, dando agora margem para que o Di Plácido seja o titular. Rafael antes da lesão pelo Fogão tinha 24 jogos na temporada com uma assistência. Esse aí foi realmente uma pena ter se machucado. O último nome agora da lateral direita é do Marcos Rocha, lateral de 34 anos que está agora em fim de vínculo com o Palmeiras.
O Marcos Rocha é um cara que hoje não consegue mais jogar todos os jogos. Então, caso o Palmeiras renove com ele ou algum outro time queira contratá-lo, tem que estar ciente que o Marcos Rocha hoje consegue fazer 2, 3 jogos em sequência e depois precisa ter um repouso. Então precisa ter um lateral para revezar com ele. Agora, quando ele tá em campo, ele costuma mandar muito bem. Claro que até pela idade, pela condição física, ele não vai ficar correndo igual um maluco atrás de pontas rápidos. Mas principalmente para construir, ele traz uma segurança muito grande pro time, porque o Marcos Rocha tem um passe muito qualificado. Além de tudo, é aquele tipo de jogador que chama título. Onde ele passa, ele levanta taças. Só vocês verem o que ele fez no Atlético Mineiro e o que ele tem feito desde que chegou ao Palmeiras. Nessa temporada pelo Palmeiras, ele tem 27 jogos com 1 gol e 1 assistência. E detalhe, ele não tem sido mais o titular absoluto. O Mike hoje acaba jogando muito mais do que ele, justamente por conta dos problemas físicos que ele tem acumulado. Mas nem por isso deixa de ser um bom jogador. Chegamos agora ao meio-campo e começamos aqui com o meia Johan, de 30 anos, do Atlético Mineiro. Jogador que tá aqui no Brasil, jogou também pela Chapecoense, Palmeiras, Red Bull Bragantino. O Johan é uma boa opção principalmente para bola parada. Ele bate bem na bola, tanto que foi justamente por isso que ele se destacou no Red Bull Bragantino. Hoje no Galo, até pela fartura que o Atlético Mineiro tem no meio campo, ele acaba por muitas vezes sendo preterido, mas é uma boa opção para muitos times. Ele nessa temporada tem 35 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. Eu não acho que o Johan é aquele tipo de meia que vai ficar achando os atacantes dando passes no vazio. Ele não é. Ele é aquele tipo de meia que chega muito mais na área para finalizar e bate bem na bola. Agora, não é um grande armador na minha visão. Mais um nome do Corinthians presente na nossa lista agora é o meia Juliano, de 33 anos. O Juliano, para ser bem sincero, no Corinthians até o momento é uma decepção para mim. Quem já viu o que o Juliano fez no Internacional, no Grêmio, fora do Brasil, no Oriente Médio, no Fenerbahçe da Turquia, sabe que ele sempre pôde muito mais. Teve alguns problemas físicos, alguns problemas para se tornar realmente importante no time, mas não deixa também de ser bom jogador. Tenho certeza que em muitos times do Brasil, o Juliano seria muito bem-vindo. É que aquilo, pelo currículo dele, ele acaba também sendo um jogador caro. Nessa temporada pelo Timão são 39 jogos, nenhum gol até o momento e 4 assistências. Ele é bom de bola, mas no Corinthians simplesmente não vingou. Respeitando aqui a nossa ordem por idade, temos aqui agora o Everton Ribeiro, do time do Flamengo. Meia que está agora com 34 anos. O Everton também, todo mundo sabe da qualidade dele. É que aquilo, hoje o Flamengo tá bem servido no setor do Everton, então, por muitas vezes, o São Paulo acaba explorando jogadores de mais velocidade, jogadores mais jovens, mas a técnica do Everton Ribeiro é invejável. É um meia muito criativo, acha passes precisos e tem muita habilidade. Faz aí praticamente 10 anos que o Everton Ribeiro tá no ápice dele no futebol brasileiro. Só pegarem o que ele fez pelo Coritiba, pelo Cruzeiro e o que tem feito em todos esses anos pelo Flamengo. Não à toa, é um dos líderes desse time. Nessa temporada, ele tem 43 jogos, 2 gols marcados e 5 assistências. É aquilo, os números não são dos melhores justamente porque ele não é sempre titular. Por muitas vezes, há um revezamento na posição dele. Eu tenho uma visão que é a seguinte: hoje o elenco do Flamengo é muito bem servido. Tanto times como o Flamengo, Palmeiras, sempre tem tido boas opções em geral. Só que não é todo time que pode se dar o luxo de ter, por exemplo, um Everton Ribeiro no banco. Então eu acredito que, para 90% dos times do Brasil, o Everton Ribeiro, mesmo com 34 anos, também seria um baita reforço. E o último nome do nosso meio campo, também seguindo a ordem de idade, é o meia Renato Augusto, de 35 anos, do time do Corinthians. Renato, que fez poucos jogos em comparação a outros companheiros nessa temporada. Foram 26 jogos até o momento. Mas qual é a grande questão? O Renato, quando tá em campo, faz a diferença. São 5 gols pelo Corinthians até o momento na temporada e 6 assistências. Então, sempre que ele tá em campo, sempre acontece algo de diferente pro Corinthians. Não tenho o que dizer sobre o Renato em termos de currículo e de qualidade. Um jogador que passou pelo futebol europeu, jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira. Infelizmente, ele sofre muito com lesões, problemas físicos, então entra mais ou menos naquilo que eu falei do Marcos Rocha. Caso o Corinthians renove com o Renato ou algum time queira contratá-lo, tem que estar ciente que ele não pode jogar todos os jogos, por muitas vezes não consegue jogar os 90 minutos, e isso para muitos times acaba sendo também um grande problema. Chegamos agora ao ataque e já abrimos com um jogador do Corinthians, o último do time paulista nessa lista, que no caso é o atacante Gustavo Mosquito, de só 25 anos. Eu acho que o Gustavo é uma ótima opção para muitos times porque é um atacante veloz, driblador e que é jovem. Então ele ainda tem também um bom tempo para evoluir.
para ter o seu potencial explorado. Ele jogou só 2 jogos pelo Corinthians nessa temporada e marcou um gol, porque o Gustavo Mosquito havia lesionado gravemente o joelho, então acabou passando toda a temporada em recuperação. Só agora mesmo que se recuperou e conseguiu voltar a jogar. Para muitos times também, ótimo nome, porque é um ponta, driblador, habilidoso e muitos times precisam de jogadores com essas características. Vamos falar agora de um jogador que é um jogador, querendo ou não, de nível europeu atuando no Brasil. Quem tem visto os jogos do São Paulo sabe do que eu tô falando. Tô falando do atacante Lucas Moura, de 31 anos, que chegou praticamente agora ao tricolor, mas assinou contrato só até o fim do ano, porque há a possibilidade do Lucas jogar nos Estados Unidos. Há rumores agora também de que com pouco tempo de São Paulo, ele já pode estar repensando em ficar no tricolor. Mas enfim, desde a sua volta ao Morumbi, o Lucas em 5 jogos já marcou 3 gols e foi fundamental para o São Paulo avançar para a final da Copa do Brasil. Eu disse na introdução do Lucas que é um jogador de nível europeu atuando no Brasil, porque é absurdo o quanto ele destoa em relação aos adversários. Ele, agora na Inglaterra mesmo, mal vinha jogando no Tottenham, tanto que foi colocado para treinar junto com o Sub-21. Ele chega no Brasil e simplesmente arrebenta. Pela habilidade que tem, pela velocidade, ele pega a bola e começa a conduzir e ninguém consegue parar. O pessoal não consegue parar o Lucas nem com a falta, porque ele é tão rápido que quando chegam para fazer a falta no Lucas, ele simplesmente já passou. Esse aqui, se ficar no Brasil, provavelmente vai ficar no São Paulo renovando o seu contrato. Mas coloco nesse vídeo por estar nessa situação de fim de vínculo. E é um baita nome. Imaginem o Lucas começando 2024 ainda no São Paulo, renovando o contrato, com mais tempo de clube, os ótimos números que ele não pode seguir construindo. E o último jogador da lista é um jogador do Flamengo, o atacante Bruno Henrique, de 32 anos. O Bruno, há um bom tempo já, é um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro. E não digo isso só pelo que ele tem feito em todos esses anos de Flamengo, mas também pelo que ele fez principalmente no Santos. No Santos, mesmo sem ter grandes companheiros, ele teve ótimos números. Então, quando ele foi pro Flamengo, acabou sendo uma consequência ele simplesmente deslanchar. Peguem as conquistas do Flamengo nos últimos anos que vão ver que o Bruno sempre teve grande participação. Atacante veloz, é um grande fazedor de gols, mesmo sendo um ponta. Ele chega na área e finaliza muito bem de cabeça, então assim, jogador diferenciadíssimo, que inclusive o Grêmio recentemente fez uma sondagem. Nessa temporada, 20 jogos para ele, 5 gols e 1 assistência. E digo mais, os números do Bruno só não são melhores porque ele, aí nas últimas 2 temporadas, teve graves problemas no joelho. E para vocês verem como o cara é fora de série. Ficou um bom tempo fora e mesmo assim voltou e já voltou arrebentando. Agora, eu gostaria muito de ver a sua opinião aqui nos comentários sobre os 13 jogadores que eu trouxe nesse vídeo. Quais nomes que eu trouxe seriam bem-vindos no seu time? Quais são do seu time e você gostaria que fossem embora? Põe a sua opinião aí, porque eu quero muito saber agora o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, um ótimo final de semana pra todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!